Para entendermos um pouco melhor o que falamos há pouco, o que significaria essa literatura intertestamentária? Veja, a literatura judaica antiga, entre os séculos II a.C. e o século I depois de Cristo, traz numerosas tradições relativas ao nascimento e à infância dos patriarcas, que a gente chamaria de uma literatura ou livros apócrifos, ou seja, que não são aceitos no cânon das escrituras. Mas há muitos textos. Vale a pena ter um curso totalmente sobre o que é esse intertestamento, os textos entre os dois testamentos, né? Do primeiro e o segundo testamento. Quanto aos escritos mencionados no curso, os principais que vamos citar são as traduções da Bíblia, daquilo que a gente chama de Bíblia, o Primeiro Testamento, a famosa tradução dos 70, que é uma tradução grega da Bíblia que aconteceu entre os séculos 3 e 1 a.C. Temos também o Targum palestino, que é a tradução aramaica da Bíblia, feita no século 1 e 2 a.C., depois de Cristo, na verdade. Os autores judeus helenísticos, né, influenciados pela cultura grega, é o Polemon e Artapan, do século II a.C., Filon de Alexandria, na metade do século I, e diversas obras, dentre as quais a Vida de Moisés. Flávio Josefo, famoso historiador judeu, autor das Antiguidades Judaicas, escrita ali mais ou menos entre 93 e 94 depois de Cristo. Outras obras ditas apócrifas ou pseudepígrafas: Jubileus, um Apocalipse do século 3 e 2 a.C., Enoque, um texto etiópico do século 3 e 2 a.C., falando muito de elementos antigos. O livro dos Segredos de Enoque, um eslavo, data incerta, talvez do século I depois de Cristo. O apócrifo do Gênesis, descoberto em Qumran, no século I depois de Cristo. O documento de Damasco, que é um texto essênio, do século I depois de Cristo. Já citado Pesher de Abacuque, texto descoberto em Qumran. Também um livro das Antiguidades Bíblicas do Pseudo-Filon, antes do fim do século I da nossa era, provavelmente antes do ano 70. Tem também um Apocalipse siríaco de Baruque, fim do século I depois de Cristo. O Testamento dos 12 Patriarcas, Testamentos de Levi, de Judá, de datas diferentes. E dentro da literatura rabínica, o que a gente encontra? O Midrash Mekiuta, sobre o Êxodo, do século II. O Midrash Rabbah, sobre o Gênesis, sobre o Êxodo, e são elementos de datas diferentes. O Midrash Sefer HaYashar, texto tardio da Idade Média. Também tem o Midrash HaGadol, texto tardio também. O Talmud de Jerusalém, do fim do século VI depois de Cristo. E o Talmud da Babilônia, fim do século V. Então, imagine tudo que é dito nesses textos, que são alguns, né? Alguns textos, talvez muitos não tenham ouvido falar. São mais famosos os evangelhos apócrifos, né? Esses são mais famosos. O Evangelho de Madalena, de Tiago e tantos outros. Judas, por aí vai. Mas então, no próximo vídeo, leremos o Midrash do Pequeno Moisés. Você vai ver as influências desse texto
na construção de Mateus 1, 2 e Lucas 1, 2. Até mais.